esse mesmo espírito de adoração e clamor ao Senhor, eu peço que você feche seus olhos, comece a louvar o Senhor com suas palavras, com aquilo que está no seu coração. Enquanto nós entoamos esse louvor, e que você também pode seguir no pessoa que vai estar passando, mas é necessário que nós louvemos de coração, amém? Erguemos as mãos para adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és. Só Tu és, todos dirão que és Tu, que és Tu. Santo, Santo, Senhor poderoso,
o teu nome, Senhor. Como da canção, nós viemos aqui para te adorar. Então, damos, Senhor, a honra, a glória e todo o louvor a ti, Deus. I
ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, você que está preparado, você bem preparado para ofertar, você pode trazer aqui até o gasofilácio na frente que eu vou estar colocando. Assim como nós cantamos agora há pouco, a Ti a honra, a Ti a glória. Então nós devemos honrar ao Senhor com os nossos recursos, com as nossas finanças, para a expansão do Evangelho nesta nação. Amém? Amém. nos nossos louvores, são louvores que exaltam o nome de Deus. A Ti entregamos a honra, a Ti a glória. Rei de misericórdia, são louvores que exaltam ao Senhor. Esse é o desejo nesta manhã
da congregação. Eu creio que esse é o desejo que está no seu coração, porque você veio até aqui. Você veio para cultuar o Senhor. Então Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Se sinta livre para orar ao Senhor, se sinta livre para adorar ao Senhor do seu jeito, com as suas palavras. Esse é o momento de cântico, esse é o momento de adoração ao Senhor. Então é o momento de expressarmos tudo que está no nosso coração. Mesmo você que tem dificuldade de orar, faça das letras das músicas a sua oração nesta manhã. Faça das letras dessas músicas aquilo que você quer falar ao Senhor. Tu és digno, Tu és santo, Tu és rei, Tu és o Senhor sobre a minha vida. Por isso eu estou aqui para render graças a Ti, Senhor. Aleluia. Meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Mais uma vez, igreja. Meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, és todo poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir. Teu nome é poderoso, Senhor. Por isso que nós ficamos maravilhados, Deus. Maravilhado, Senhor, opera em nosso meio, Deus. Força, é poder, luz e vida.
igreja. Salve o nome dele. Com a criação eu canto louvores ao Senhor, recebe o nosso louvor nessa manhã, Deus. Nós não somos nada, mas Tu és tudo, Deus. Tu que há em nós, através de nós, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor, sedenta por Ti, querendo ouvir a tua voz, por meio da Tua palavra, falando no nosso coração através do Teu Espírito, Deus. Por isso que nós expressamos no canto. Tu és o único, Senhor, que devemos cantar com o nosso coração, Deus. Eu te adorarei, Santo, Santo, Santo. Cante com o seu coração. Que era e é e vai vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o Senhor. Ele é santo, amém? Nada se compara a Ele. E é nessa consciência de saber que Ele é santo que nós queremos cultuá-lo nesta manhã. Aí onde você está, eu convido você a tomar assento, mas sem perder o que nós estamos fazendo aqui, com a consciência que nós estamos diante de um Deus santo, santo, santo. Louvado seja o Senhor. Nós estamos recebendo os nossos visitantes. Queria dar as boas-vindas para Tiago, Luciana, Bia e Taina. Está aqui, Tiago, é o que eu entrei em contato esses dias. Seja muito bem-vindo, Tiago. Luciana, seja bem-vindo. Os pequenininhos Bia e Taina, vocês são muito bem-vindos aqui. Depois cumprimente os nossos irmãos visitantes, Tiago e a Ayala. Ayala, Tiago e Ayala. Ayala, me escreveram errado o seu nome aqui para mim. Ayala, perdão, tá? Seja muito bem-vindo, Tiago, vocês são muito bem-vindos aqui. Depois cumprimente os nossos visitantes. Eu quero convidar você nesse espírito a abrir em 1 Pedro, na nossa série de mensagens. 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada como? Vamos ver se vocês estão boldmente aí. Esperança viva. O que é esperança viva? É a certeza e a garantia de que Deus fará tudo aquilo que Ele diz que fará. Amém? Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer sim ou não? Então, mediante essa palavra, diz que nós fomos regenerados, uma nova vida, um novo nascimento. E agora nós, como novo nascidos, como nós devemos andar? 1 Pedro capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Então essa nova vida não é apenas para nos levar para o céu. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 22 ao 25, todos acharam? Ao término da leitura nós queremos orar, pedir a bênção do nosso Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a partir do versículo 25: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar ao nosso Deus? Bendito Deus, nós estamos diante da Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Que tempo tão precioso, onde nós pudermos aqui contar verdades, Senhor Deus, a respeito da Tua pessoa. Mas, Senhor Deus, agora revela a Tua verdade ao nosso coração.
Nós estamos aqui sedentos para ouvi-lo, é muito mais do que isso, atender a este chamado. Por isso, o Espírito Santo de Deus planta essa palavra em nosso coração, para que nós possamos sair daqui com essa convicção, Pai amado, que o Senhor falou conosco, nos chamando a essa nova vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, nós recapitulando rapidamente, só para nós entrarmos no contexto. Na passagem anterior, nós fomos chamados a colocar a nossa esperança na graça que será revelada a nós quando Jesus Cristo voltar. Então nós já vemos que há uma esperança que vai ser revelada a nós, e nós já sabemos que é na graça. Ou seja, nós não fazemos nada para merecer aquilo que está por vir. Então nós vemos que é graça. E ele falou ali que nós devemos cuidar da nossa mente, do nosso coração, porque é nos momentos mais difíceis da vida que nós esquecemos aquilo que Deus fez por nós. Quando vem a tribulação, as preocupações, nós somos tomados na nossa mente tal ponto que nós não conseguimos enxergar, mas só tão somente aquilo que está ao nosso redor. E é isso que acontece muitas vezes com a ansiedade. A ansiedade entra no nosso coração e aí nós ficamos só pensando, será que vai acontecer ou será que não vai acontecer? E nós não conseguimos observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas aqui o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou que nós devemos guardar a nossa mente e o nosso coração, para que nós não venhamos esquecer primeiramente daquilo que nós recebemos na cruz do Calvário. Amém? Nós recebemos a salvação de Jesus Cristo. Mas também há uma esperança viva, aquela certeza e garantia de que Deus vai fazer no futuro tudo aquilo que Ele diz que vai fazer, que diz que está reservada nos céus para nós, e essa herança é guardada pelo poder de Deus. Mas de que maneira, como eu faço isso? Eu espero na graça, trabalhando aqui na terra. Nenhum cristão foi chamado para esperar na graça futura, simplesmente parado, esperando a trombeta tocar. Então ele fala de que maneira nós devemos esperar na graça. Na passagem anterior ele falou como filhos obedientes. E aí nós falamos do conceito de paternidade que se perdeu um pouco nos nossos dias. Mas era muito comum naquela cultura os pais passarem de que maneira eles deveriam viver os seus filhos. E se nós não tomarmos cuidado nos dias que nós estamos vivendo, nós como pais, principalmente futuros pais, guardem isso com vocês, se nós não cuidarmos, nós vamos ter os nossos filhos ensinados por esse sistema lá fora. Eles estão doutrinando as nossas crianças. Se você liga a TV, um desenho animado hoje, eles estão doutrinando. Fica difícil, não sei se eu já tenho falado isso aqui, eu tenho Netflix, tá bom? Tenho pastor, mas eu tenho Netflix também. Mas nós temos que ter cuidado naquilo que nós assistimos. E eu vou confessar para você que está difícil eu assistir uma série ou um filme com a minha filha maior. Aí o que eu faço? Eu estou assistindo um filme com ela, muitas vezes já estou levando o mouse para frente para ver se não tem nenhuma cena indevida para antecipar. Eu estava assistindo uma série onde era do meu passado, né, do Karate Kid, não sei se vocês já assistiram. Estava tão bacana, tá tão legal. Chegou lá na frente, teve uma menina que foi lá e lascou o beijo na outra menina e não deu nem tempo de colocar o mouse. Aí minha menina me olhou, eu olhei para minha esposa, falei, agora a gente tem que doutrinar ela, explicar o que está acontecendo. Nós como pais, nós temos que ter esse conceito de paternidade. Nós como filhos de Deus, nós temos que ter esse conceito que nós somos filhos obedientes. Nós somos chamados para imitar o nosso Deus, e diante da mensagem passada diz que esse Deus ele é santo. Sede santo, como eu sou santo, separado para Deus. Então como nós podemos alcançar essa santidade? Por nós mesmos não podemos alcançar, mas agora Deus muda o nosso coração para que os nossos corações se inclinem à vontade de Deus, mas Deus não mudou o padrão, Ele continua sendo santo, amém? E nós estamos hoje diante desse Deus santo que nos chamou a esse conceito de imitar a Deus. Então ainda nesse conceito de imitação a Deus é que ele vai entrar no versículo 22, dizendo assim na minha versão, se você está com a sua aí, acompanhe. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então Pedro fala, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Um dos grandes propósitos da vida do cristão aqui na terra, que foi purificado pela palavra, nós já sabemos que ele regenerou o nosso coração, e isso é uma obra exclusiva do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que deu uma nova vida em nós. Mas como nós purificamos a nossa alma? Jesus disse uma vez, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe quando nós começamos a santificar a nossa alma? Quando nós atendemos aquilo que está nas Escrituras. Quando nós começamos a responder em obediência, nós estamos purificando. Você poderia usar aí a palavra santificação. Primeiro ele nos dá uma nova vida, agora nos chamou obediência. Como agora eu vou ser aí
renovado nesse entendimento, purificado na minha alma, quando eu obedeço ao mandamento de Deus. Então você percebe que o cristianismo é muito mais do que levantar as mãos e falar assim, Jesus Cristo me salvou. Ela tem implicações práticas na nossa vida. O Evangelho transforma tanto a nossa eternidade, onde nós vamos passar a eternidade, mas ele transforma a maneira que nós vivemos aqui, amém? Então ele parte do pressuposto aqui que nós fomos purificados pela obediência à verdade. Então qual é o mandamento principal aqui? É tendo em vista o amor fraternal. Uma das marcas essenciais, quando eu falo essencial, a palavra essencial é não pode faltar, fundamento, é o amor. E nós queremos aprender isso, porque ele está nos chamando a um amor fraternal. O que é um amor fraternal? É um amor entre irmãos. E nós temos que entender, a primeira coisa que eu queria trazer para você, eu peço sua paciência hoje, exclusivamente hoje, porque nós vamos ir e voltar em alguns versículos, para nós basearmos aquilo que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, quer nos dizer aqui. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, talvez vocês já saibam disso, mas eu queria levar vocês às Escrituras, é que o amor fraternal é um mandamento de Deus. Eu queria convidar você a Marcos comigo, capítulo 12, deixa uma marca em Pedro, porque nós vamos voltar. Marcos capítulo 12, do 28 ao 33, nós vamos falar sobre o mandamento. Primeiramente, amar é um mandamento de Deus. Todo cristão regenerado aí, ele foi chamado para obedecer o mandamento de Deus. Então Marcos 12, a partir do versículo 28 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certos ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então, todos nós, como homens lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos chamados a amar. Todo o dever do homem, toda a lei moral e espiritual, ela se resume num só mandamento: amor. Então você vai perceber que toda a lei, se você quiser anotar, nós não vamos abrir para na nossa mente não dispersar muito, mas você pode anotar Deuteronômio 6:5, que fala sobre o amor que é dirigido a Deus e o amor que é dirigido ao homem, Levíticos 19:18. Esse duplo mandamento diz que é a estaca que pende toda a lei e os profetas. Se você remover essa estaca do amor, você perde toda a lei. Porque todos os mandamentos de Deus, ele tem essa base como o amor. Os 10 mandamentos, ele é direcionado aos 4 primeiros a amar a Deus, como ele já tem falado sobre todas as coisas, e os outros 6 mandamentos é para amar o nosso próximo. Então nós percebemos que toda a lei, o profeta, o Antigo Testamento, todas as Escrituras, ela tem como base o amor. Então, se nós praticarmos e obedecer, mas nós corremos o risco aqui de fazer isso sem amor, nós não estamos fazendo isso com obediência a Deus. Então nós já passamos do pressuposto que os regenerados foram chamados para obedecer, e obedecer, segundo a palavra de hoje, é amar o seu próximo. Amém? Segundo a palavra de Deus aqui, o amor fraternal ele deve ser de todo o coração. Volte lá no versículo 22 de 1 Pedro, capítulo 1. Então nós sabemos que ele é um mandamento, mas Pedro vai falar que ele deve ser de todo o coração, e a própria Escritura vai explicar o que é de todo o coração para nós, tá bom? Versículo 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então nós fomos chamados a amar de coração, e o próprio texto vai nos explicar o que é amar de coração. Segundo a minha palavra aqui, ele diz que amar de coração é amar de maneira não fingida. Eu acho que algumas versões vai tratar amar de maneira sincera. A versão de vocês tem amar de maneira sincera? Amar sinceramente? Então a ideia aqui do amor não fingido, o que Pedro quer trazer para nós as Escrituras, que de alguma maneira nós podemos amar, entre aspas, de maneira fingida. Será que a gente consegue fazer isso? Não sei se já aconteceu com você ou só comigo, mas às vezes quando a esposa da gente, você fala assim:
Você me ama? Ama, então demonstra que você me ama. Porque elas não se satisfazem somente com a nossa maneira de falar. Elas querem que nós venhamos demonstrar de maneira prática que nós a amamos. Então Pedro vai falar aqui que nós devemos amar de maneira sincera. E amar de maneira não sincera é hipocrisia. E a hipocrisia é algo que o Senhor ele abomina. Por isso eu queria ler uma mensagem que está com você aqui em Salmos capítulo 12. Olha o que vai dizer sobre a hipocrisia. Salmos 12, versículo 1 e 2. Olha o que o salmista vai dizer lá. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Olha só o que o salmista está dizendo. Socorro, Senhor. Em outras palavras, eu estou no meio do pessoal falso que fala com os lábios bajuladores. Sabe aquela pessoa que ganha você com o lábio? Mas no fundo, o coração dele não é daquela maneira. Ele fala, olha, socorro. Por quê? Porque é perigoso nós vivermos em meio de pessoas assim. Que elas estão falando que nos ama, que elas estão ali com aqueles lábios que encantadores. Nossa, me ganhou, me conquistou. Mas no fundo, é um coração fingido. No coração dele, aquilo ali não é uma verdade, queridos. Essa é a maneira do amor lá do mundo, quando nós vivíamos da ignorância. Quantas coisas nós já não falamos com lábio bajulador para conquistar, né? A gente faz aquele encanto, né? Dá aquele jeitinho, e aí a pessoa fica toda encantada. Depois que você conquista o que você quer, você vai embora. Por quê? Porque esse é o amor que nós vivíamos antes de não conhecer a Cristo. Mas agora, como amam os filhos de Deus? De maneira sincera, de maneira não fingida. É claro que eu quero abrir aqui, o texto não vai tratar, mas eu já quero dizer para você que amar nem sempre é passar a mão na cabeça. O amor também ele restringe, o amor ele chama a atenção. Essa é a maneira de amar. Nós pais sabemos disso. Quando nós amamos os nossos filhos, o que nós fazemos? Nós o disciplinamos. Mas a ideia é que deve ser um amor aqui sincero e não um amor fingido. 1 João, capítulo 1, queria que você abrisse lá comigo, versículo 3. Do verso 17 ao 18, o amor sincero é aquele amor que não é da boca para fora. 1 João capítulo 3, do versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que possui o recurso deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso aqui é uma pergunta retórica. Como pode permanecer nele o amor de Deus quando você sabe que seu irmão passa por uma necessidade, mas mesmo assim você faz de conta que não vê? A resposta aqui é óbvia. Não pode permanecer o amor de Deus. Como pode permanecer o amor de Deus naqueles que dizem que são filhos de Deus, mas encontram um irmão na fé que está precisando de necessidade? Aí ele fala, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode. Aí quando você vai para o versículo 18, olha a exortação. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Então você percebe que o amor é algo prático. O amor não é aquela questão bajuladora. Conta comigo, hein? Tô lá, que hora que é mesmo? Pode contar. Aí o irmão liga, você está chegando já, você nem lembrava mais. Rapaz, marquei com o rapaz lá, falei que ele podia contar comigo. E o amor, você percebe que é algo prático. É você se colocar e entender uma necessidade e você ir lá e se colocar em disposição para fazer. Então o amor ele vai além das palavras. O amor ele vai além dos likes no Facebook. O amor nosso ele deve ir além dos 280 caracteres no Twitter e muito mais do que coraçãozinho no Instagram, né? E às vezes a gente acha que quando a gente vai lá e aprova nas redes sociais, a gente está amando de fato. Mas o amor sincero é aquele que vai além das aparências. É aquele que está disposto quando o irmão precisa, você está lá para ajudá-lo. E isso que acontecia naquela igreja ali, onde João está exortando aquele povo, porque havia pessoas que estavam passando necessidade na igreja. E segundo dá a entender, eles falavam que eles amavam. Mas aí João os repreende dizendo, peraí, como pode o amor de Deus permanecer em vocês se vocês não conseguem ajudar aquela pessoa que está precisando? Não pode, por isso que ele fala aqui para nós, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar é muito mais que um sentimento prático. Então Paulo vai escrever ali em Romanos capítulo 12, queria que você abrisse lá comigo. Carol vai estar passando aqui para nós, capítulo 12, versículo 10.
Olha o que vai dizer ali a respeito desse amor prático ainda, Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Sabe que a gente vai entender nessa prática do amor? Que o amor demanda humildade. Ai, irmãos, como é difícil. Nós vivemos tempos que cada um está pensando no seu, né? Nós olhamos para nós, está bem conosco, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que ele está dizendo aqui, amar uns aos outros de amor fraternal, que ele amou de irmão. De que maneira? Preferindo dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Eu costumo pensar, quando eu leio essas coisas, assim, que as nossas brigas, vou pôr brigas aqui entre aspas, como igreja, não deveria ser assim: eu não vou fazer. Por quê? Porque tem 10 pessoas lá que não faz. Sabe como que deveria ser as nossas brigas como irmão em Cristo? Quando alguém fazer algo para vocês, falar: não, irmão, pode deixar eu que vou fazer. Não, irmão, eu tenho prazer de fazer isso. Porque nós queremos honrar o outro. O amor é aquele que serve. A gente só vai entender o amor quando nós colocarmos debaixo, suportando o outro. Quando nós ainda estivermos olhando por cima, jamais nós vamos acudir àqueles que estão precisando. Por isso que a ideia ali é preferir dar honra. O amor demanda humildade. Nós temos que ser humildes, porque nós vamos entender diante das Escrituras que o amor não tem nada a ver com receber, mas entregar. Nós vamos entender isso diante das Escrituras. Vai em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10 comigo. Olha o que vai dizer ali, ainda que o amor deve ser crescente. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 9 e 10 diz assim: quanto ao amor fraternal não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então você percebe que o apóstolo Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses, essa igreja em Tessalônica, disse que o amor deles era conhecido. Eles amavam todos os irmãos, e não só os irmãos da própria comunidade, mas os irmãos das igrejas ao redor. Mas ele fala assim, é como se o apóstolo Paulo falasse assim: peraí, está amando, está bacana, o amor está crescendo, vocês estão transparecendo o amor de Cristo, mas eu peço que o amor de vocês faça o quê? Aumente cada vez mais. Porque não há um momento que você vai chegar assim na vida e vai falar assim: já amei o suficiente, chega. Não dá mais para fazer, já cheguei no meu limite. A Bíblia fala que nós não devemos dever coisa alguma, exceto o amor. Se pudesse perguntar para qualquer um de vocês: eu devo alguma coisa? Você poderia falar assim para mim: não deve nada, você não pegou nada comigo. Mas eu devo o amor. Você sempre vai ser devedor do amor aqui. Nunca vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos falar assim: chega, já amei demais. Por isso que o Paulo está muito contente com essa igreja, mas ele fala assim: eu ainda oro, para quê? Para que vocês ainda procedam, que o amor de vocês aumente cada vez mais. A igreja de Tessalônica ali amava de maneira fraternal, queridos. Mas ainda Paulo fala, esse amor ele ainda precisa crescer. E se você é uma pessoa que ama o seu irmão, queridos, eu quero falar para você: continue amando cada vez mais. E você vai entender que não tem nada a ver com aquilo que ele faz. Porque se o amor for no mérito, você vai chegar uma hora que você não vai querer mais desenvolver esse dom que é o amor. Amém? Ali em Filipos ainda, no capítulo 1, verso 9, vai confirmar isso. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses 1:9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento e em toda percepção. Essa palavra ela me chamou muita atenção, porque no conhecimento e toda percepção. Era uma igreja que amava. Eu não vou dar todo o pano de fundo para você, porque é uma das cartas que eu quero trabalhar aqui na igreja. E Paulo ainda ele ora para que esse amor aumente, mas ele fala que é em conhecimento e percepção. Por que isso é importante nesse contexto? O conhecimento é conhecer a maneira correta que se deve amar. Por isso que as escrituras são expostas para que você tenha conhecimento. Mas Paulo, ele não ora só pelo conhecimento das escrituras como se deve amar, mas por toda percepção. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento de como fazer, mas muitas vezes nós não percebemos que estamos fazendo. É assim com você também? Só comigo? A gente tem conhecimento de muitas coisas na Bíblia, mas nós nos acostumamos tanto com o conhecimento que nós não temos mais a percepção
de que aquilo que nós estamos fazendo é certo, se nós estamos aplicando esse conhecimento. Por isso que Paulo fala, olha, eu oro para que vocês tenham conhecimento, ciência, sabedoria, entendam a maneira que nós devemos amar, mas também que vocês percebam se esse conhecimento está colocando em prática, amém? Então você percebe que a oração do apóstolo Paulo lá em Filipos é para que eles pudessem crescer cada vez mais. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 3 fala que nosso amor ainda ele deve crescer. Hebreus capítulo 13, do verso 1 ao 3 diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-as que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão. Como? Como se aprisionado com eles. Dos que estão sendo maltratados. Como? Como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então você percebe que o amor ainda fraternal é um amor empático. É um amor, eu sei que isso aqui é óbvio, a gente não consegue se colocar no lugar do outro literalmente, não dá. A gente pode passar por circunstâncias muito parecidas, mas ainda nós temos estruturas diferentes. Tem pessoas que conseguem lidar com problemas maiores de uma maneira menos sofrida, mas outros não. Ou problemas menores de uma maneira mais fácil, outros não. Mas se colocar no lugar do outro, o amor demanda empatia. Ah, como que eu me compadeço desses aprisionados? Como se vocês estivessem presos. Ah, como eu me compadeço dessas pessoas que estão sendo maltratadas? Como se eu mesmo estivesse sendo maltratado. Eu vou abrir o coração com vocês que eu tenho mais empatia, não deveria ser assim, mas eu tenho mais empatia quando eu vejo pais e crianças sofrendo. Por quê? Porque eu sou pai. Quando você vê crianças sofrendo, quando você vê maltratos, quando você vê pais espancando, ou vê situações assim diferentes, difíceis nesse âmbito familiar, eu consigo ser mais constrangido, justamente porque eu tento me colocar no lugar daquela pessoa. Então o autor aos Hebreus, ele fala lá, olha, de que maneira que eu devo pensar nesses aprisionados? Como se estivesse aprisionado com ele. E naquele contexto, ser aprisionado não era por um crime, era por causa da palavra. Eles estavam sendo maltratados por quê? Porque serviam a Jesus Cristo e eles estavam sofrendo a angústia da perseguição. Então, como eu faço? Como eu tenho esse amor fraternal? Só lembrando o outro. Ixi, o irmão lá está sofrendo, né? Ah, que pena, rapaz. Não. É tentar se colocar no lugar do outro. Em outras palavras, é você tentar ir até o outro, ser aquele ombro amigo e falar assim, irmão, de verdade eu não sei o que você está passando, eu até te entendo, mas eu estou aqui para te ajudar. Não deve ser fácil essa situação. Então você percebe que o amor fraternal, ele demanda empatia, queridos. E não há algo mais eficaz quando você tenta se colocar no lugar do outro. Porque, via de regra, quando nós estamos bem, muitas vezes a gente não pensa no próximo. Né? Às vezes a gente dá aquela orada, mas ele está nos chamando como igreja a praticar esse amor fraternal, colocando a mão na massa. E sabe como nós vamos conseguir fazer isso de fato? Quando nós conseguirmos nos relacionar profundamente uns com os outros. Porque muitas vezes tem pessoas no nosso meio que estão sofrendo calado. Cansei de ver isso dentro de igreja. Eu vim de uma igreja, fui para uma plantação de igreja, hoje eu estou chegando na outra, eu sei que aqui não vai ser diferente. Porque as pessoas não encontram um ambiente para abrir o coração, ou nós temos que criar essa cultura de um ambiente onde nós podemos encontrar um refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, nós já sabemos disso, mas Deus usa pessoas, queridos. Deus usa a igreja para que nós podemos cumprir isso de maneira prática. Por isso que nós não podemos somente entrar na igreja, ouvir esta mensagem e ir embora. Por isso que eu prezo muito o ambiente onde nós podemos ter relacionamentos. Talvez você tenha um compromisso, daqui a pouco tem que sair correndo, não tem problema nenhum. Mas nós temos que criar uma cultura dentro da igreja, onde vai chegar um momento que você vai ter pessoas para conversarem. E Deus vai colocar as pessoas certas do seu lado, onde você vai poder abrir o seu coração, amém? E se você não tem uma pessoa onde você pode caminhar, ore ao Senhor hoje, Senhor. Dê homens para caminhar comigo. Senhor, dê mulheres segundo o teu coração para caminhar comigo. Porque quando nós começamos a entender o outro, nós podemos praticar esse amor fraternal. Amém? E nós temos que ser essas pessoas que estão dispostas a ajudar o seu próximo de maneira prática. Vai lá, João capítulo 13 comigo. Vai falar que os discípulos são conhecidos pela sua maneira de amar. Então o amor demanda empatia, algo prático, se colocar no lugar do outro. Mas o amor também nos assemelha à nossa identidade com Cristo Jesus.
Olha o que diz João capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como quem? Vocês devem amar uns aos outros. Com isso saberão que vocês são os meus? Se fizerem o quê? Então você percebe que Jesus não falou assim, ó, se vocês manterem a teologia, defenderem ela com unhas e dentes, aí vocês vão conhecer que vocês são meus discípulos. Se vocês virem na igreja todo domingo, se vocês servirem lá com um dom, não, isso faz parte, tudo isso faz parte, porque é bem capaz, queridos, é bem capaz, e isso é muito sutil, nós fazermos coisas desprovido de amor, porque nós estamos no modo automático, estamos fazendo, mas se pudesse eu não fazia. Já pensou assim no trabalho? Só vou trabalhar porque tem que sustentar a família, porque senão, aquele chefe lá, você entra só misericórdia, você sai dali não querendo voltar mais, porque você não encontra amor, você não encontra carinho naquilo, mas quando você é movido por amor, não importa a circunstância que levanta ao seu redor. E se tem um lugar para ter problema, queridos, é a igreja. É a igreja porque é uma reunião de pessoas que estão sendo santificadas, aonde ainda nós não chegamos à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Olha, eu costumo pensar assim, casais, não precisam responder. Já é difícil com a pessoa que você escolheu para casar e passar o resto da vida, amém? Às vezes você tem que... não é? Agora, como é que você vai amar o irmão que entrou por aquela porta ali e você não convidou ele? Essa é a ideia, porque muitas vezes, se você... eu espero que seja assim na sua vida, amém, maridos? E mulheres, você amou e foi lá, fez os votos e casou porque amava, amém? Então, é a mesma coisa a minha esposa vai ver essa gravação depois, eu tenho que deixar registrado isso aqui. Se a gente já foi lá, escolheu essa pessoa tão amada que a gente quer passar o resto da vida, e vira e mexe, 2 pecadores debaixo do mesmo teto, já vai dar ruim em algum momento. Vai ter problema. E a gente não pode requerer isso de uma igreja onde vai entrar várias pessoas que, via de regra, você não escolheu ele para casar e passar o resto da vida, amém? Mas Deus escolheu ele para passar o resto da vida com você na eternidade, se ele for irmão em Cristo, amém? Então, olha só, ele nos chamou a viver isso de maneira o quê? Fraternal. Eu costumo pensar que quando Adão cai no jardim, a separação dele não é somente com Deus. O nosso relacionamento aqui embaixo também foi afetado. Sabe qual é a consequência de quando Adão quebra o relacionamento com Deus? Um irmão mata o outro. Aí sabe que Deus aparece para Caim e fala, cadê o seu irmão? Sabe qual é a resposta de Caim ali? Sou eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? Você percebe que o pecado, ele não só quebra a nossa relação com Deus, mas ele nos afeta aqui embaixo. Mas Jesus Cristo, ele veio para unir essas duas relações. Nós somos regenerados nele para uma nova vida. E Deus, ele está restaurando a nossa relação como filhos de Deus. Então ele estabelece a nossa relação com Deus. Qual é o resultado disso tudo? Relacionamento aqui entre nós. Por isso que muitas vezes nós vamos entender que o amor demanda maneira prática. Como nós devemos amar, diz aqui. Como nós vamos saber que somos discípulos de Jesus? Quando nós amarmos uns aos outros. Qual é o critério? Como ele nos amou. Você percebe aqui mais uma vez a argumentação com a questão da imitação ao Pai? Nós falamos de imitação, ser santo como quem? Como Deus é santo. Como nós devemos amar uns aos outros? Como quem nos amou? Como Ele nos amou. E aí nós vamos lembrar aqui em João capítulo 13, versículo 1, como Ele nos amou. João 13, versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixara este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o... E qual foi o fim de Jesus? Morte. Então você percebe que Jesus, ele renunciou para amar. O amor, queridos, eu costumo pensar, olhando para essa passagem, que o amor vai custar a não quem recebe, mas quem entrega. Por isso que quando nós olhamos como um padrão de Deus, o amor, ele é sacrificial. Sabe por que o amor, segundo o mundo lá fora, não dá certo? Porque a gente está esperando alguma coisa. O amor segundo Deus, não. Ele paga o preço. Por isso que você vai ler 1 Coríntios 13, eu ia pedir para a Carol colocarem para mim. 1 Coríntios 13,
ele vai dizer ali a respeito de que maneira que deve ser o amor. Versículo 4. Olha só o que vai dizer lá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu falei isso, acho que num dos estudos nossos, a gente estava falando sobre amor e uma das pessoas perguntou qual é o padrão de amor. E a gente passa desapercebido por 1 Coríntios 13, e uma vez estudando com um rapaz, ele falou para mim assim: pastor, você já experimentou trocar a palavra? Volta o versículo para nós lá, Carol 4. A palavra amor pelo seu nome? Vamos lá, vamos fazer um exercício. O Luciano é paciente, o Luciano é bondoso, o Luciano não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Versículo 5, Carol. O Luciano não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Esse é o amor bíblico. E como nós vamos amar dessa maneira? Porque essa maneira ela nos humilha. Porque nós somos novos nascidos. O Espírito é um dom do Espírito. Quando você vai ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto é amor. Por isso que nós somos tão cobrados para viver esse amor, não porque nossa capacidade própria, porque hoje nós temos o Espírito. Quem nos capacita a amar dessa maneira tão sobrenatural? O próprio Senhor. Por isso que ele vai começar a explicar para nós, diante das Escrituras, que nós agora somos filhos obedientes, mas aquele que nos chamou a obedecer é o mesmo que está nos capacitando a obedecer, amém? Nós não podemos receber o chamado de Deus e responder em santidade se o próprio Espírito Santo não está operando em nós. Por isso, qual uma das marcas do cristão? Amor. Quando você vai ler as cartas da igreja ali em Apocalipse, uma da igreja chamada de Éfeso, na cidade de Éfeso, fala que o povo era trabalhador, eles não aceitavam a falsa doutrina, e aí Jesus estava ali, ó, muito bom, é isso mesmo, mas tem algo contra ti. Abandonastes o primeiro amor. E abandonar o primeiro amor ali não é você começar de novo a vida cristã e no 220 querer evangelizar e fazer um monte de coisa, não é nada disso. O primeiro amor é o amor que vem antes. É fazer essas coisas, mas ela provida, regada em amor. E nós podemos entrar num modo automático, ativista, e fazer e acontecer, e as coisas crescerem, a igreja encher, irmãos até chorarem. Mas ao analisar o meu coração, eu estou pregando aqui, eu estou servindo, visitando o irmão, não porque eu amo, mas porque eu sou pastor de igreja. Rapaz, tem que ir lá, Regina, porque o irmão ligou 2 horas da manhã. Sou pastor, né? Fazer o quê? Aí eu vou lá. Queridos, não funciona, não dá certo. Por isso que o amor, queridos, ele vai tirando nós de cena. Tem tudo a ver com o outro. Tem nada a ver com a gente. Por isso que, via de regra, casamento acaba rápido no mundo hoje. Sabe por quê? Porque acabou o amor, pastor. Já não tem mais aquele calor gostoso, sabe? Agora a gente até dividiu a cama, colocou uma cerca elétrica ali. E por quê? Porque a gente está esperando alguma coisa ainda. E quando você descobre que o amor segundo Deus é o amor que está disposto a entregar. Esse é o amor fraternal, o amor de 1 Coríntios 13, amém, queridos? Amém. E aí nós vamos ver aqui que o próprio Senhor Jesus diz que lá no texto de 1 João, João capítulo 13, versos 34 e 35, diz que nós temos que amar como Ele amou. A pergunta é, queridos, Deus nos amou, sim ou não? Sim. Agora outra pergunta que você não precisa responder. Nós merecíamos esse amor, sim ou não? Não. É essa parte que eu acho que a gente tem mais conflito, que eu tenho muito conflito. Porque amar a minha esposa, eu amar os meus filhos, eu amar aquelas pessoas que estão caminhando comigo, eu não preciso ser cristão para fazer isso. Porque eu estou esperando alguma coisa em troca. Agora, amar como Deus nos amou é de fato isso que incomoda o nosso coração. É porque é um amor que não espera, não vê aquele que está sendo o objeto. Aquela pessoa não merece o amor, amiga. Procura outro homem. Às vezes o conselho nosso são assim. Por quê? Porque a gente acha que alguém tem que merecer o nosso amor para a gente entregar. Quantas vezes no mundo você não aconselha, né? As amigas vão falar assim: você tem muito mais que ele, amiga. Você é top demais. Você tem que procurar alguém
Ele não merece seu amor. E a gente qualifica o amor para dar para o outro quando ele merece seu amor. Por isso que a gente não consegue amar. Mas o amor segundo Deus é aquele amor que Ele entrega o próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 8, versículo 5 fala sobre isso. Romanos 8, 1. Então nós vamos ver aí que o amor não tem nada a ver com a gente. O amor é segundo Deus, o amor que está disposto a se entregar. João 13, 35 ainda, ele vai dizer lá: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, como filhos obedientes, entra a mesma questão. Quando trata de discípulos, são imitadores de Cristo, são imitadores de Deus. E quando nós começamos Pedro nessa parte prática, diz que nós fomos chamados como filhos obedientes. E como nós obedecemos a esse chamado diante dessa palavra no dia de hoje? Amando como Ele nos amou, de maneira sacrificial. É isso que nós fomos chamados para amar. Então Pedro, volte lá no versículo 23 do capítulo 1. Pedro, ele quer trazer o nosso entendimento, que ele já tem falado da vez passada, mas parece que é um jogo de palavras aqui, porque Pedro quer sempre nos remeter antes aquilo que Jesus fez por nós, para depois nos falar: vá e faça isso. João, versículo 23, vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de quem? O qual vive é permanente. Sabe o que nos capacita a amar? Regeneração, novo nascimento. Por isso que ele vai dizer ali que vocês foram o quê? Regenerados. Deus deu uma nova vida para nós. Por isso que nós podemos agora responder. E Ele vai chamar essa semente que foi plantada no nosso coração de semente incorruptível, semente que procede do nosso Deus. Por isso que 1 João 4,7 vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, qual é a maneira? Por que nós amamos? Nós nascemos daquela semente imperecível que é a palavra de Deus. Por isso que ele fala: pois o amor procede de quem? De Deus. E aquele que ama é nascido de? E conhece a Deus. Esse conhece a Deus, aquele verbo conhecer, de intimidade, relacionamento com Deus. Essa relação, ela vem através desse amor de Deus por nós, amém? Ele nos amou e com a benignidade Ele nos atraiu. E agora nós fazemos parte desse amor, nós temos uma relação com Deus. Então aqueles que amam procedem de Deus. Por isso que nós estamos na parte prática da carta, aonde ele está nos mostrando, alguns teólogos tratam como a certeza da salvação. Como eu sei que o Espírito Santo me regenerou? Como eu sei que eu faço parte dessa nova vida? Santidade, que é o primeiro aspecto que nós tratamos. Ser santo como eu sou santo. Como eu sei ainda que o Espírito Santo está agindo em mim? É a maneira que você ama o seu próximo. Queridos, por isso que quando você vai ler as cartas de Paulo, ele está orando para que o amor ele comece a crescer cada vez mais, porque ninguém consegue ainda atingir a forma perfeita de amor, amém? Ainda nós não amamos como devemos amar. A gente não consegue amar a nossa esposa como marido, ainda como a Bíblia não nos manda amar, porque nós estamos no processo de santificação. Por isso que Paulo sempre está orando que o amor de vocês cresçam cada vez mais. Agora, o que não pode existir no corpo de Cristo é: eu não amo. Não tem como amar. Pode ser que você ama, mas você ainda não ama da maneira que deve amar, amém? Mas o desejo precisa estar no seu coração. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Se você foi regenerado, uma nova vida, queridos, você foi chamado a amar, amém? Ainda no versículo 23, na parte B, ele vai dizer: não de semente incorruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. A semente incorruptível pelo qual nós somos regenerados, ele diz aqui que ela é viva e permanente. E essa palavra de Deus é o grande meio de regeneração no nosso coração. É que nos deu uma nova vida. O Espírito Santo regenera o nosso coração, mas ela vem através da palavra de Deus. E o que o apóstolo Pedro está dizendo àquela igreja é: vocês ouviram o Evangelho, vocês receberam essa palavra, e essa palavra agora está gerando vida em seus corações. Ainda no versículo 23 e 24: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que o apóstolo nos ensina aqui, queridos, que a semente incorruptível da palavra de Deus é mais excelente que a corruptível.
esse novo nascimento espiritual é mais excelente que o nascimento natural. Porque você pode nascer naturalmente, como vocês estão aqui, e se você não nascer dessa semente corruptível, que é o sobrenatural de Deus, nada vale na sua vida. Por meio de uma nós tornamos filhos dos homens. Você gerar um filho naturalmente, assim como nós pais geramos o nosso filho. Essa é a semente corruptível. Mas agora nascer de Deus, por que ela é mais excelente? Porque você é gerado como filhos de Deus. Por isso que ele está dizendo, fazendo essa comparação, o nascimento natural aqui, queridos, pelo qual nós somos chamados, como a flor da erva que seca, é a erva que cai e murcha a sua flor. Nós já sabemos que se você nascer somente naturalmente, como você veio a este mundo com a intervenção do pai e da mãe, a ideia é que se você só nascer disso, é como uma flor que tem a sua beleza, tem a sua glória, mas ela é passageira. Ela não permanece para sempre. Por isso que quando chega a lei da gravidade, as ruguinhas vão aparecendo, e aí você vai envelhecendo, você vai ficando bem. E essa beleza ela vai deixando de existir. Você pode esticar dali, esticar daqui, coloca botox, coloca o que for, mas vai chegar uma hora que você vai falecendo, vai ficando feio a sua pele, os seus órgãos vão perdendo a sua vitalidade, e aí você passa. Por isso que ele está dizendo que o nascimento espiritual, que é pela palavra de Deus, ele é mais excelente que o natural. Porque o natural, por mais que ele produza aparentemente alguma coisa neste mundo, essas glórias elas são passageiras. Mas a semente incorruptível, ele vai dizer ainda no versículo 26, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ao contrário da vida natural produzida pela semente perecível, que é o nosso nascimento natural, que termina na morte, a nova vida é produzida por uma semente imperecível que vive e é eternamente. A ideia dessa palavra que gerou vida no nosso coração, a ideia é que ela vai gerar frutos nas nossas vidas. A ideia é que se você nasceu espiritualmente, esse amor vai começar a se manifestar. Não pode existir não amor fraternal no meio da igreja. Pode existir um tempo nosso de endurecimento. Pode existir um tempo nosso de ignorância, porque nós não fomos ensinados. Mas se nós somos filhos de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos levar a esse amor fraternal. Eu amo a ceia do Senhor por causa disso, porque Ele nos fala da relação com Deus, mas o apóstolo Paulo trata aquele ambiente de ceia, onde havia divisões, partidarismos, onde homens estavam ligados, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. E aí ele fala, não, vocês não entenderam assim, vocês estão se reunindo para fazer mais o mal do que bem. Vocês foram chamados a amar. Por quê? Porque vocês nasceram dessa semente incorruptível. Vocês não são somente filhos naturais, agora vocês são filhos de Deus. E lembrando do contexto aqui mais uma vez, para nós encerrarmos aqui, eles eram um contexto difícil. Era um contexto que de fato as pessoas de repente estavam preocupadas somente, olha, só temos alimento para nós. Mas poderia acontecer que naquele ambiente pessoas não tinham nem o que comer. Então, mas as pessoas estão perseguindo ele lá, mas a minha família está tranquila. E via de regra, queridos, se nós não tomarmos cuidados, nós somos acometidos de tal maneira pela nossa situação que nós achamos que só nós estamos passando por momentos difíceis. E aí o que a gente faz? A gente fala, não estou conseguindo dar conta nem do meu. Não, cada um se vira. E nós não podemos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo assim. Nós nascemos para uma nova vida, para um amor fraternal. Por isso, queridos, eu quero encorajar você como igreja, se você passa por necessidade. Quando eu falo necessidade, eu não falo só material. Eu falo emocional, eu falo espiritual. É luta na família, é no trabalho, eu não sei onde é a luta que você está tendo, é uma enfermidade. Procure alguém na igreja. Procure a minha pessoa. Se não é eu, procure uma pessoa que você possa caminhar, que você confia. Humilhe-se e fala, eu estou precisando de ajuda, e não precisa ter vergonha. Nós somos seres humanos que precisamos de ajuda, queridos. Nós não somos autossuficientes. Eu não sou, eu quero ajuda. Não se envergonhe se eu chegar até vocês um dia e falar, me ajudem. Por quê? Porque eu não sou autossuficiente. Ninguém que está aqui é. E graças a Deus que nós não somos, amém? Amém. Já pensou que coisa horrível seria? Ninguém precisa de ninguém. Você tem todas as qualidades necessárias. Você tem todo o conhecimento necessário. Não. Eu amo a igreja por causa disso. Tecnologia. Carol, está segurando lá. Músico, graças a Deus que tem o Sidney.
Você percebe que muitas coisas as pessoas estão fazendo, graças a Deus pela vida das nossas irmãs que estão cuidando das crianças neste momento, estão ensinando elas. A gente tem marceneiro, tem mecânico, tem professor, tem pessoas que pegam no pesado. Todas as pessoas são importantes dentro da igreja. Amém. Todas elas são. Amém. Não tem pessoa pequena, tem pessoas sem Cristo. Mas mesmo as pessoas sem Cristo são dotadas por Deus. Deus dotou muitas pessoas que nós chamamos aí de graça comum. Graças a Deus pelos médicos da cidade. Graças a Deus pelos profissionais que estão lá fora, que Deus colocou neste mundo. Mas a única diferença, a grande diferença é que Deus nos dotou, queridos, para a glória dele. Amém. Ele deu o dom para você, para que você auxiliasse o seu irmão. Amém. E você vai ser um instrumento de Deus em nome de Jesus na igreja. Amém. Se você está precisando de ajuda, eu quero encorajar você a não se calar. Você abra sua boca, nos procure no final do culto. Se não é a mim, não se preocupe, procure uma pessoa onde você possa caminhar. Mas não caminhe sozinho, queridos. Não caminhe sozinho. E se você é aquela pessoa que está dentro da nossa comunidade, sabe de pessoas que estão precisando de ajuda, seja essa pessoa que vai ser esse ombro amigo. Seja essa pessoa que vai estar do lado dela. Nós queremos fazer isso de maneira prática, amar de maneira fraternal, como Deus nos chamou a amar. Porque nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Eu quero orar neste momento com você. Como filhos de Deus, nós somos chamados para amar uns aos outros. Lembrando que o amor é um mandamento, não é uma opção. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos ter o mandamento de Deus como se fosse algo ruim, não. É o prazer de obedecer o Pai. Qual é o critério, pastor? Como Ele nos amou. É um amor sacrificial, é um amor que renuncia. É um amor que mata o nosso ego, é um amor que tira o nosso eu do centro, é um amor que está disposto a entregar. É um amor sem fingimento. É um amor que vai além das redes sociais, amém, queridos? Amém. Continue lá curtindo a página dos seus irmãos, mas seja também de maneira prática esse ombro. Vamos orar por isso?